Olá, boa noite. Estamos iniciando hoje mais um dia de live para honra e glória do Senhor Jesus. E, né, gente, a gente está finalizando a segunda semana de janeiro já. Lembrando que temos 4. Então, a gente já está indo para o final de janeiro. Que loucura, porque está passando muito rápido já. Meu Deus, eu nem lembro se já todo janeiro é rápido assim ou não é, mas já está acabando. Quer dizer, já estamos indo para metade do mês e acho que como é que fala? A gente está meio que também indo assim para o finalzinho, quer dizer, finalzinho não, mas para o final já é, de Deuteronômio, né? Já é menos que a metade, com certeza, porque aqui a gente tem 34, a gente já está no 18. Então, acho que as coisas vão passando, né? O tempo vai passando e vale uma reflexão nossa aqui, o que que é que a gente está fazendo dos dias, né, da nossa vida, o que é que a gente está fazendo das nossas escolhas e às vezes coisas que fazem sentido. Eu estava, inclusive, no telefone resolvendo um negócio esses dias atrás e uma das reuniões que eu tive e tudo mais tinha uma consequência de escolha mesmo que ia não, né? Que vai acarretar consequências, assim, não necessariamente boas ou ruins, mas consequências que vão moldando a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, você faz uma reunião e aí, se você tem uma vida já estabilizada, você faz uma reunião e é sim, sim, não, não, foi sucesso, não foi sucesso, tá bom, você vai mantendo, mantendo, mantendo. Mas tem umas decisões que a gente toma, tem umas escolhas que a gente faz que vão dando curvas, né, para nossa história. E aí as coisas vão se alterando de forma substancial. E aí eu fico pensando que, por exemplo, já é dia 12, né, de janeiro. E aí, assim, será que a gente, né, tá fazendo, assim, as nossas escolhas corretas? Será que tá tudo sendo igual dezembro, outubro, novembro, agosto do ano passado? Será que a gente está, né, fazendo valer a pena esse início de ano? Será que as coisas estão... Porque ontem foi dia primeiro, ontem foi o dia que a gente, né, comemorou a virada do ano e hoje a gente já tá no dia 12. Então, assim, são coisas que a gente às vezes deixa banal, né, deixa passando, um dia mais, um dia mais, mas é bom a gente fazer essa reflexão, é bom a gente pensar mesmo que as nossas escolhas estão moldando o nosso futuro. E a gente às vezes acha que, não, eu tô com, sei lá, um exemplo, né? 18 anos de idade, porque eu vi o número 18 aqui. Tô com 18, até eu decidir isso, tá bom, até eu fazer 20, tá ótimo, mas a gente nunca sabe, né, do dia de amanhã. Deus fala muito claro isso na Bíblia, pra gente não contar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele já tem os seus próprios problemas, né, suas próprias, é, como é que fala, tribulações. E aí eu fico pensando, né, porque você imagina, não chega o dia. Imagina que o amanhã não chega, porque Deus decidiu não chegar de alguma forma. E aí a gente vai vivendo assim, dia após dia, eu acho que isso é meio perigoso, sabe? Porque no final da conta, é igual a gente usar cartão de crédito, vai usando um pouquinho aqui, só isso, só 30, só 40, só 50, só mais 100. E no final do mês, você vê o que foram as suas escolhas quando você passou ali o cartão, né? E por aí vai. Então, não sei porque eu comecei a live com esse pensamento agora, mas é uma reflexão para a gente que vai fazer o Deuteronômio 18 agora. A gente pensar nas nossas escolhas, que elas estão moldando os nossos dias. Por mais que a gente ache que o tempo está passando, mas a gente está no controle e tudo mais, no final de um mês, a conta chega do cartão, a gente vê, nossa, eu usei tudo isso, né? Ou então, nossa, eu não usei para aquilo. E a gente vai fazendo isso. No final do ano, a mesma coisa. Caramba, passou o ano inteiro. O que que eu fiz? O que que foi bom? O que que não foi bom? E agora, igual. Nossa, chegou no meio do mês, no começo de um novo ano. Como é que está sendo isso? Então, é sempre bom. É, eu fiz um exercício que eu comprei tipo um diário, né? Um caderno, e eu falei ano passado, eu falei no final do ano passado, eu vou escrever todo dia algo no começo do ano, no final do meu dia, nesse começo de ano agora, eu vou escrever todo dia por 366, né, que esse ano a gente acha que é BC, se não me engano, 366 dias eu vou escrever algo sobre o meu dia. E eu vou começar do dia primeiro, e aí eu vou vendo como é que eu estou evoluindo como pessoa, o que que eu estou sentindo, como foi minha mudança de humor de um dia X para um dia Y, coisas assim. Não abri o caderno. Eu comprei, fui no meu quarto ontem, quando eu acordei, o caderno estava do lado da minha cama, assim, né? Aí eu olhei e falei, gente, eu comprei para iniciar 12 dias do ano, eu já perdi. Eu não sei como vai ser a evolução de janeiro a dezembro, mas o comecinho do ano que eu estava sentindo, eu já perdi.
né? Mas aí eu me consolo com aquilo que nunca é tarde para iniciar. Se ainda estou, né, viva, estou aqui, vamos lá. Então, vou começar hoje. E aí, essa foi uma decisão que eu acabei de tomar, para usar o caderno mesmo assim. Então, vale uma reflexão para vocês, já que eu iniciei falando isso. Então, mas, enfim, vamos fazer a nossa oração para começar Deuteronômio 18. E a gente pedir, né, proteção de Deus, e é isso, vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por esse momento de oração, obrigada por esse momento de alimento ao nosso espírito, obrigada porque o Senhor põe no nosso coração a necessidade de ouvirmos a sua palavra e colocarmos isso como uma prioridade no nosso dia, independente do que estejamos fazendo, onde estamos, a gente põe como prioridade, Senhor. Óbvio que a prioridade específica é o tempo com o Senhor, não é a hora ou o lugar, ou com quem está lendo, ou o que está lendo, o que no sentido de qual parte, né, da Bíblia que a gente está lendo, mas a gente ter esse momento com o Senhor, um momento que a gente diz, Pai, esse é o momento nosso, de nossa intimidade, para que a gente possa, né, estar juntos, para que a gente possa estreitar os nossos laços, nosso relacionamento, nos tornarmos mais íntimos, e a gente vai, obviamente, fazendo isso com a sua graça, com a sua permissão e com o privilégio de poder sermos chamados de filhos, né, e poder te chamar de pai também. Então, obrigada pelo ar que a gente respira, que é um exercício que a gente está fazendo sempre nessas orações, Senhor, essas lives, é agradecer pelo ar que respiramos, porque por mais que a gente não veja o ar e por mais que a gente ache que é algo muito simples, nunca, né? Nunca é simples a gente imaginar que sem ar a gente não consegue, né, viver. E a gente sabe que esse sopro da vida foi um presente que o Senhor nos deu no início de tudo. Então, todas as vezes dessas orações que o Espírito Santo me guie para fazer, né, me direcione para fazer oração agradecendo o ar que a gente respira e não tornar uma oração somente para coisas ou para sentimentos, não, mas para agradecer mesmo coisas que nós achamos que é banal. Respirar é algo importante e é um dom, um presente do Senhor que o Senhor nos deu. Né? O ar que nós respiramos é um presente no início, foi o que o Senhor fez com Adão, o Senhor soprou nas narinas dele, e esse ar é o que habita em nós. Então, obrigada por esse momento. Obrigada porque levamos a sério todas as coisas, por mais que às vezes a gente ache que é pequeno, como por exemplo o ar, não, está escrito, o Senhor soprou nas narinas de Adão, então a gente tem a certeza, meu Deus, que é um privilégio estarmos aqui hoje, mais um dia, alimentando o nosso espírito e exatamente como a gente estava falando no início dessa live, que o Senhor me tocou para falar sobre isso, né? Esse ar não pode ser levado como banal. Todos os dias da nossa vida, cada minuto é valioso, cada minuto da nossa vida faz sentido para alguma coisa, para alguém, para o Senhor, para servir o Senhor de alguma forma. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me guie nesse momento, Jesus, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Espírito Santo fale através de mim, que o Senhor me toque nas áreas necessárias, que o Senhor toque a todos nós, todos aqueles que estão debaixo do som da minha voz, na área necessária da nossa vida, em que podemos ser edificados com a sua palavra e seus ensinos. Em nome de Jesus, eu agradeço para a honra e a glória do seu nome, pedimos também que o Senhor nos livre das tentações, livre de todos os ataques malignos e que estejamos sempre invisíveis a Ele, Senhor. Possamos fazer uma diferença onde quer que a gente vá, carregando o seu nome, sendo reflexo do Senhor, e que a gente possa também orar por todos aqueles que necessitam, sem julgamento. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Bom, vamos lá então. Capítulo 18 de Deuteronômio. Ofertas para os sacerdotes levitas. Lembrem-se de que os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Estas são as partes que os sacerdotes receberão como a sua porção dos bois e das ovelhas que o povo entregar como ofertas: a espádua, as queixadas e o estômago. Deem também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite e da lã na época de tosquia. Pois o Senhor, seu Deus, escolheu a tribo de Levi dentre todas as suas tribos para servir em nome do Senhor para sempre.
Se um levita decidir sair da sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para o lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor, seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem ao Senhor naquele lugar. Comerá a sua porção dos sacrifícios e da oferta e ofertas, mesmo que também receba sustento da sua família. Chamado para viver em santidade. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. O enunciado está aqui, viver em santidade, né? Aqui. E aqui o muito cuidado, né? Então você vê que a santidade, ela requer cuidado. Você se cuidar, você cuidar de onde você está, aonde você está indo, com quem você divide a sua vida, com quem você divide seus planos, seus sonhos, suas fraquezas, suas vitórias, com quem você divide. Antigamente, eu falava isso mais abertamente, porque quando eu fazia live no Instagram, tinha mais pessoas que não estavam mais nesse grupo que é mais privado, por exemplo, né? Apesar dele estar no YouTube agora, não é divulgado, mas eu sempre falava que Jesus era meu melhor amigo, né? Eu sempre falava isso e falo até hoje, mas de forma, como eu falei, menos aberta, porque normalmente eu fazia isso na live. E a forma com que você faz com que ele seja o seu melhor amigo mesmo, né? Porque obviamente, a gente tem melhores amigos na vida, não há problema nenhum ter, pelo contrário, é saudável. Mas aquele que você confia de olhos fechados, aquele que você vai falar, Senhor, eu preciso ter cuidado. Preciso ter cuidado para não desviar. Preciso ter cuidado porque a gente nunca sabe o que o melhor amigo vai te dizer, né? O que é estar em santidade. Ai, mas não precisa. Deus sabe do seu coração, vai lá e faz. Isso é um perigo que a gente tem quando a gente fala, Deus sabe do meu coração. Ele sabe do seu coração, mas qual é o efeito que você está tendo naquilo que você está fazendo em relação ao que Deus fala ou dos princípios de Deus para a sua vida, né? Então, às vezes, é perigoso a gente poder viver uma vida sem cuidado quando a gente quer alcançar a santidade. Nós somos santos, obviamente, né? Mas falando em relação às nossas atitudes, a nossa santidade em relação às nossas atitudes. Como seres humanos, somos santos porque fomos escolhidos à parte para Deus. Mas nas suas atitudes, a sua santidade ser o reflexo, né? Você como pessoa, você é cristão, você que está ouvindo e você é cristão, você está salvo, está aqui, isso é um fato, né? Que já é intransferível. Agora tem as suas atitudes, né? Elas é o que esse capítulo, né, tá falando aqui, essa parte desse capítulo está falando, é o chamado para viver em santidade. Não viver como um santo, escolhido já santo, ou como viver para a santidade, ou na santidade, não, é viver em santidade, é um processo que você está indo, evoluindo e fazendo, estando em algo, né, que está em progresso, obviamente. Então, quando ele fala do muito cuidado, isso se aplica para nós também, que é óbvio que ele está falando aqui especificamente para eles, mas isso aqui vem do Senhor, eu sempre falo isso. Quando são instruções que você vê, não, isso aqui de fato é para os israelitas, é para os israelitas. Quando você vê algo que tem a ver com o caráter de Deus, você está vendo que ele tem um zelo, que ele tem um cuidado. Obviamente, ele fala para não se misturar, não imitar costumes detestáveis a ele. Então, isso vai independer de você ser israelita ou não, de onde você mora ou não, do que você faz ou não, de onde você trabalha ou não, se você vê a live ou não, se você lê a Bíblia ou não. Isso é para todos aqueles que são santos, todos aqueles que são chamados para ser santos, né? Então, para vocês não imitarem os costumes detestáveis. Independente. Então, Thay, ouvir tipo de música é pecado? Thay, fazer aquilo é pecado? Thay, fazer aquilo é pecado? Tudo aquilo que te separar dos princípios de Deus, do seu momento com Deus, da sua vida com Deus, o que te separar, né? Isso é pecado e seria, obviamente, algo detestável ao Senhor. Essas outras nações que ele está falando têm costumes detestáveis. Então, a gente está falando, por exemplo, de adoração a outros deuses, de misturar pessoas e família, e fulano pode casar com ciclano, pode ter relação com beltrano, coisas que vão contra específicas coisas que Deus deixou escrito para eles,
né? Então, Deus está falando aqui que esses costumes são detestáveis aos meus olhos. É por isso que eu dei para vocês outros costumes. Por isso que é diferente do deles. Porque se eu só chamasse vocês para serem santos, vive a sua vida feliz como você quiser, faça o que te faz feliz, faça o que o seu coração mandar, faça o que... Ele não daria um polo diferente do outro. E Deus, ele sempre tem dois polos para nos mostrar. Ele sempre tem um lado e o outro extremo. Então, é importante entender do porquê ele fala para não imitar. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha. Olha coisas que eles faziam. Então, isso aqui faz parte dos costumes, por exemplo, né? Como sacrifício. Outra coisa, não permitam que alguém do povo pratique adivinhação. Outra coisa que Deus está falando, para não imitar. Ou os encantamentos. Deus está falando, não imite. Ou interprete agouros. Deus está falando, ou se envolva com bruxaria, ou, porque isso aqui é algo hoje em dia, né, é um assunto, é um tópico hoje você falar sobre isso, ou que lance feitiços, né, maldições, ou coisas assim, ou que atue como médium, ou praticante de ocultismo, ou consulte espíritos dos mortos, isso aqui são algumas das coisas. Se você achar que não, mas aí tá, é cada um com a sua fé, óbvio, a gente tem que respeitar, obviamente, né? Agora, tome cuidado, ele tá falando lá para cima, ele acabou de a gente ler, tome cuidado para não imitar. Deus não tá falando vocês vão, porque Cristo fala sobre isso, sobre a gente viver no mundo, mas não ser do mundo, né? E isso envolve coisas, obviamente que envolve costumes que a gente vai estar olhando e vai ser totalmente contra o que Deus quer para nossa vida. Tô totalmente contra o que Deus escreveu e deixou escrito para gente, correto? Obviamente. Mas se você olha isso aqui, parece que nada mudou, parece que a gente está em 2024 e tudo isso a gente consegue encontrar ainda. A parte de queimar filho e filha como sacrifício, eu acho que não, né? Quer dizer, eu acho que ainda existe por aí, mas eu não sei. Agora, permitir que alguém pratique adivinhação, a gente tem. Usar encantamentos, né? Como é que fala? Esqueci a palavra agora, mas fazer esses trabalhos, né? Tem. Interpretar agouros, tem. Envolver-se com bruxaria, tem. Fazer feitiços ou lançar feitiços, ou seja, né? Jogar um feitiço na vida de alguém para que aquilo funcione, tem. Tudo isso, essas coisas que a gente está vendo aqui, parece que nada mudou, né? Que é a mesma coisa. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis ao Senhor, seu Deus, que ele as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos. Mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Por que ele tocou, tá? Específico? Porque Deus não dá ponto sem nó, ele não escreve nada que não seja específico para algo específico. Ele está falando de uma nação, né, os israelitas especificamente, que tem um coração, como é que ele usa a palavra? Coração empedrado? Seria isso? Acho que sim. Coração, né, empedrado, digamos, eu não lembro a palavra agora em português, mas qual seria isso? Ou uma mente obstinada, obrigada, ou coração obstinado. Então, o que ele está falando? Que existem pessoas, corações e mentes e tudo isso obstinado, né, que fariam isso, que cairiam, né, nas armadilhas. E quando ele fala as nações cujam vocês estão indo, ele está dizendo, vocês estão indo entrar em contato com essas pessoas, mas não façam consultas, não façam consultas com feiticeiros ou adivinhos. Porque isso aqui, principalmente isso aqui, né, vai diretamente com o poder de Deus. O restante, o diabo tem acesso. O diabo tem acesso a fazer ocultismo, aliás, é óbvio, ele é ocultismo, que é, né, coisas espirituais, coisas do espírito e tudo mais, consultar espírito dos mortos, né? A bruxaria ou encantamento, tudo isso o diabo tem acesso. Ele faz tudo isso. Agora, os adivinhos, né? Feiticeiros e adivinhos são coisas que envolvem, por exemplo, coisa que só Deus tem acesso, obviamente, que é o futuro. Isso é ruim, por quê? Porque eles nunca vão adivinhar nada. Eles não conseguem adivinhar o futuro, né? Especificamente. As pessoas podem adivinhar, como a gente sempre fala aqui. O diabo, ele tá como um leão rodeando, pronto a abocanhar, né?
Isso é bíblico. Então, você vai estar dando informações da sua vida quando você fala em voz alta, porque ele não tem acesso ao seu cérebro, mas ele está falando em voz alta. O que também não te impede de fazer oração em voz alta, porque você pode iniciar a sua oração pedindo para que todas as energias negativas, todos os males, não escute a sua oração. E Deus vai te proteger, obviamente, né? Te cerca e você pode fazer a sua oração, obviamente. Você não pode ter medo, porque uma coisa é muito maravilhosa. Quando a gente fala assim, então eu vou fazer oração baixa, porque daí o diabo não usa, não escuta, isso está mostrando que você tem mais medo dele te ouvir do que Deus te proteger. Então é maravilhoso. Então, quando fala de futuro, é Deus. Agora, se você estiver falando de coisas que as pessoas vão adivinhar, por exemplo, você acabou de ser contratado num trabalho XYZ, e aí você fala, essa pessoa é adivinha. Não, essa pessoa tem acesso a informações que qualquer pessoa tem, né? Então, é para a gente prestar atenção. Por que que Deus fala de feiticeiros e adivinhos especificamente? O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, Moisés está falando, do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando vocês estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Vocês disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse fogo ardente, pois nós morreríamos. Vocês lembram, eles estavam morrendo de medo, né? Então o Senhor disse: eles estão certos, porque Deus realmente, o fogo queimaria e mataria todos eles. Então o Senhor está certo, o Senhor, obviamente, né? É, tá dando para eles aqui exatamente o que eles pediram. Levantarei. Peraí, me dei um segundo. Pronto, desculpem, primeira vez que isso acontece, achei que fosse uma ligação de emergência, por isso que eu parei aqui, desculpa. É, então, o Senhor diz para eles, né? Eles estão certos, porque Deus faria isso. Então, Moisés vem aqui e fala: agora vocês vão ter o que vocês pediram. E também estão certos. Por quê? Porque Deus disse para eles que Deus estava falando com Moisés, e ele veio em nuvens, ele veio em fogo, tudo. E eles disseram: a gente não quer esse Deus, a gente está com medo deles e tudo mais. Então, Moisés está dizendo para eles que Deus vai dar aquilo que de fato eles pediram. E se vocês não lembram, né, Moisés falando com eles: se vocês não lembram, eu vou dizer, vocês disseram que vocês não queriam ouvir a voz de Deus e tudo mais, né? Até porque Deus estava com ira naquele momento, e aí só Deus para nos livrar de Deus com a ira. Então ele está dizendo que Deus falando para eles: levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo, isso aqui tem a ver também, que é o que tá sendo, né, tá me vindo forte de explicar. Isso aqui tem a ver com pessoas que iriam atrás de médiums, né, ou de pessoas que veem futuro e tudo isso, para entender e falar com Deus ou ter respostas. Porque Deus, depois, né, de Moisés, eles poderiam, assim, a gente não tem mais um líder, não tem com quem falar, então a gente vai falar com quem vê o futuro, ou adivinhos, ou pessoas que, né, e Deus está dizendo: não, eu vou entregar a vocês um profeta. Eu vou falar com um, né? Vou escolher um para que ele seja a voz no meio de vocês, para que vocês tenham a figura ali de hierarquia, de soberania, que é de Deus, né? Eu mesmo pedirei contas de qualquer. Ele diz, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar, né? Eu mesmo pedirei conta de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Então Deus está dizendo: vocês disseram que vocês não querem ouvir a mim falar, né? A eu falar. Não, vocês não querem me ouvir. Então, se vocês não querem me ouvir, eu vou escolher um para ser o profeta. Ele vai falar com vocês tudo que eu disser a ele, mas eu vou pedir conta daquele que não ouvir aquilo que eu estou falando, através desse profeta. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em meu em nome de outros deuses, será morto. Então, isso aqui é ótimo porque, veja bem, hoje em dia a gente tem muitas pessoas, muitas pessoas, incontáveis pessoas,
que falam, né? Deus mandou te falar, né? Estou sentindo de Deus falar. E acontece muito. E eu sou prova viva disso. Quantas vezes na nossa live, não só hoje, que já aconteceu, como antes, ou como tantas vezes, toda vez, por exemplo, que eu preciso de uma palavra que eu esqueci, ou alguma coisa, Deus me fala na hora, ai, obrigada. Eu agradeço, eu sei que ele falando, eu sei que ele dizendo, que não pode ser minha memória em 5 milésimos de segundos, né? Microsegundos, é Deus falando. Então, é óbvio que a gente pode, né? Mas o que Deus está dizendo é, aquele que tem um poder de liderança, de hierarquia, ou aquele que tem acesso a várias pessoas, aquele que usar o meu nome para falar algo que eu não lhe ordenei. Tá vendo? Que eu não lhe ordenei. É a mesma coisa eu estar aqui e dizer, olha, Deus está mandando eu dizer para vocês que a partir de agora vocês precisam fazer isso, isso, isso. Isso aqui tem uma implicação imensa. Não usar meu nome em vão, é o que ele fala, né? Então, a gente entender que se ele está dizendo algo que eu não falei, né? É porque ele tem acesso a falar algo que ele falou de fato. Então, ele usa, assim, as pessoas, obviamente, ele nos usa para isso. E isso não tem a ver com um dom específico, tá? De profecia. Ah, fulano XYZ é um profeta. Deus escolhe como ele quer usar cada um, mas todo mundo tem uma missão de profetizar a palavra de Deus. Então, prestem atenção do que é o profetizar, o que é profetizar o que pessoas querem que você escute, talvez para ah, te trazer alguma doutrina, religião, alguma coisa assim, e preste atenção se é algo que está sendo profetizado da palavra de Deus, né? Tudo o que estiver na palavra de Deus, se bater com o que alguém está te falando, ou o livro que você está lendo, ou o filme que você está assistindo, ou conselhos que você está ouvindo, se bater com Deus, tenha certeza que Deus está usando aquela pessoa para chegar até você, alguma coisa. Mas Deus não escolheu um profeta, hoje, por exemplo, para dizer, esse aqui é o que vai falar por mim, porque ele já escolheu. Cristo acabou ali, né? Cristo é o final da profecia, Cristo é o final, quer dizer, ainda tem, obviamente, Apocalipse, mas estou falando da profecia especificamente com o nosso Salvador, né? Com o Messias e tudo mais. Então, cuidado para vocês não caírem, porque Deus vai nos usar para chegar até alguém, mas ele não vai falar. Quer dizer, ele pode falar o que ele quiser, nem posso falar isso especificamente, porque ele pode fazer o que ele quiser e falar o que ele quiser, ele é Deus. Ele só não vai contra a palavra dele. Então, não lhe ordenei uma pessoa que chegar até você e dizer, olha, Deus mandou te dizer isso, aquilo, aquilo, outro. Se pergunte, por que Deus falou para aquela pessoa e não para mim? Eu não estou ouvindo o que ele está me dizendo? Eu estou sendo desobediente esses dias? Eu não estou ouvindo a palavra dele? Ou então meu relacionamento com ele esfriou? Porque tem situações que alguém vai chegar para você porque seu relacionamento se esfriou e Deus está chamando a sua atenção porque você não está vendo os sinais, como isso acontece absolutamente quase sempre. Então, é perigoso você não tomar cuidado, né, com essas coisas de vou falar em nome de Deus. Pergunte a Deus primeiro, né? Faça a sua oração, porque Deus não vai te falar nada através de alguém que você não esteja, que você não, como é que fala? Que você esteja vendo, que você não tenha conexão com Deus para que aquilo aconteça. Então, a pessoa chegar e falar do nada em nome de Deus é perigoso. Porque pode ser que Deus use, sim, pessoas, obviamente, mas, né, se não está na palavra, se é algo que não se encaixa nos princípios, ou se é algo que pode estar acontecendo na sua vida, pode estar realmente acontecendo, e aí você vê que não bate com o princípio de Deus, aí é um ponto de interrogação. Porque, como a gente já falou aqui, o diabo tem acesso a fazer 1000 coisas e a ouvir 1000 coisas, e ele pode muito bem chegar a você e dizer assim, olha, a pessoa, né? Lembrando, não é a pessoa que é o diabo, mas ele usa, assim como Deus nos usa para servir, ele também tem servos, tá? Então, a pessoa chegar e dizer, olha, eu vim aqui em nome de Deus, para você fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Aí você, eu tô passando por isso exatamente agora, ai meu Deus, é o Senhor. E você vai lá e faz. Cuidado com isso, né? O seu relacionamento com Deus, ele é baseado em princípios de Deus. Porque tudo ocorre para o bem daquele que obedece a Deus, né, que ama e obedece a Deus, mas de acordo com o seu propósito, de acordo com Deus. Então, tomem cuidado com isso. Nessa época, Deus já estava ensinando o início para eles que isso iria acontecer. Ou falar em nome de outros deuses, né, será morto.
Talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas as suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que as mensagens dele não vêm do Senhor. É isso aqui. E você não vai ficar testando com cada fulano que vê futuro e esperar 20 anos para acontecer alguma coisa, para você dizer, ah, então não era do Senhor, e continuar fazendo isso por 20 anos até que aconteça o que a pessoa falou. Isso não existe. Então, o que Deus está falando aqui é: se o profeta falar em meu nome, mas as suas previsões não acontecerem, é o que ele está dizendo, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Então, é isso aqui. Não vou falar alto porque, né? Não, você tem que temer a Deus, reverenciá-lo, a Deus, amar a Deus e não temer essa pessoa que falou algo de futuro, algo do tipo, né? Então, para que você não tenha que esperar acontecer o que alguém mandou te avisar ou não, você vai naquele que sabe do futuro, porque a gente está lendo o Antigo Testamento sem que já tenha sido apresentado a nós o Espírito Santo que fala com a gente. Cristo que nos salvou, né? E nos deixou o Espírito Santo. Então, é isso. Cuidado, tá bom? É isso. Finalizamos capítulo 18 hoje. A gente vai voltar para a glória do Senhor Jesus no capítulo 19, na segunda-feira. Tenham um bom fim de semana. Um fim de semana abençoado para todos vocês. E que vocês se divirtam, tá bom? Agora, peraí. Só um minuto que chegou a mensagem. Ah, Vi mandou um beijo. Beijo, Vi, para você. Bom, é isso. Então, fiquem com Deus e até segunda-feira, tá bom?